Fala, minha gente, tudo bem? Eu espero e desejo que sim, do fundo do meu coração. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo e muito bem-vindo ao nosso canalzinho. Meu nome é Bruno Reikdal e eu sou formado em Teologia, graduado em Filosofia, mestre em Filosofia e doutor em Economia Política Mundial. E estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de verão de Marx e Religião. E se você gosta desse tipo de tema de conteúdo, não esqueça de curtir esse vídeo, comentar para engajar e espalhar a palavra por aí, além de olhar a descrição aqui, porque na descrição do vídeo você vai encontrar outros conteúdos relacionados sobre o mesmo tema, além de links para apoiar o meu trabalho, seja fazendo os cursos que a gente oferta lá no Hotmart, um deles, por exemplo, sobre Marx e Religião, que já tem 2 módulos, além da nossa campanha da Apoia-se e a chave do Pix, porque vai estar sobrando uma merreca aí antes de você se endividar em 2025, poder apoiar o trabalho de um produtor de conteúdo independente, educador popular que está sofrendo bastante para pagar as contas. Além disso, por aqui você também encontra o link para baixar o artigo Contribuição para uma Teoria Marxista da Religião de minha autoria, publicado pela revista Polimateia e que é a base aqui do nosso papo. Mas de qualquer maneira, sigamos para o conteúdo propriamente desse vídeo agora mesmo. Pois é, minha gente, graças a vocês que têm engajado, têm discutido, tensionado o debate, seja aqui nos comentários do YouTube, seja durante as estreias, participando ali de algumas questões, debates e tudo mais, a gente tá podendo seguir esse papo, desmistificar um monte de cacareco que foi colocado na nossa cabeça e podendo aí trabalhar com mais cuidado, critério, racionalidade e base o tema de Marx e Religião. Se você não viu os outros vídeos, não tem problema, tá? Não é um pré-requisito ter visto o anterior para seguir o papo desse. Contudo, caso você se interesse pelo tema, novamente, eu gostaria de te lembrar que estará aqui na descrição do vídeo os demais vídeos, tudo bem? E esse olha os outros links também, de verdade, se puder dar uma força aí no trampo, seria maravilhoso. Ainda mais no comecinho de ano que tá uma loucura, tudo parado, loucura. Mas vamos lá. Vamos seguir para algo muito interessante no texto de Marx a respeito da religião que todo mundo sempre utiliza, que é o tal da introdução à crítica à filosofia do direito de Hegel, na qual tem a frase "a religião é o ópio do povo", e que nós discutimos e desmistificamos ela, trazemos no vídeo anterior o que significa o ópio do povo. Então, se você se interessa por isso, depois que acabar esse vídeo, dá uma olhadinha lá, reforço muito isso, que é bastante importante, uma frase utilizada para propaganda ou antipropaganda de maneira muito errada, fora de contexto, como pretexto para um monte de desgraça por aí. De toda maneira, depois da gente passar por isso, bora olhar qual é o critério para fazer a crítica. Qual é o critério para se fazer uma crítica da religião a partir desses pensamentos que são desenvolvidos desde 1844 por Marx. Ele vai evoluir, obviamente, seu pensamento, vai desenvolver uma série de novas perspectivas ou maneiras de trabalhar, novas metodologias e manejos com os fenômenos sociais, porém há uma estrutura e um critério básico para a crítica da religião que já está aqui em germe, que é interessantíssimo, fundamental e que, ao recuperar hoje, a gente consegue observar de maneira mais inteligente o próprio fenômeno religioso no nosso tempo. Algo que tem faltado aí para quem negligencia a religião em termos funcionais. Especialmente dentro do nosso campo de marxistas, né? E é curioso, porque como eu sou evangélico e marxista, eu tenho que discutir com marxistas a importância de você não negligenciar o objeto da religião, ainda que você não seja religioso. E em relação aos evangélicos e religiosos, né? Eu tenho que falar, minha gente, para de falar groselha a respeito de Marx, né? Para de ser ideólogo de burguês. Então vamos fazer um trabalho mais interessante, vamos ser mais ousados, mais corajosos, corajosas. Vamos, minha gente, vamos, crentes do mundo univos. Vamos lá. O pressuposto e o critério de toda crítica. Esse é o título aqui dessa sessão que nós vamos dar uma lida. O artigo de Marx, ao qual nos referimos desde o início de nossa discussão, acabei de comentar, a introdução à crítica à filosofia do direito de Hegel, tem como ponto de partida a seguinte afirmação. E é verdade. Então, o ponto de partida de Marx para esse texto é: na Alemanha, a crítica da religião está no essencial terminada. E a crítica da religião é o pressuposto de toda crítica. A crítica da religião é o pressuposto de toda crítica. Nós vamos sustentar que esta compreensão, nesse momento, de Marx, vai permanecer em sua estrutura crítica posterior. Não porque ele vai retomar o tema da religião, senão porque ele vai assumir: começamos a nossa discussão filosófica, materialista, crítica da realidade com o tema religioso. E isso não significa que a gente abandonou ele, senão que a partir dele, depois de terminada
na Alemanha, de acordo com sua análise, a crítica da religião, nós temos como pressuposto para o desenvolvimento das demais críticas este movimento, essa estrutura, essa questão religiosa. E como a gente sabe, no período de Marx, a questão da religião é debatida não só pela religião, senão porque a religião desempenhava, mas ainda desempenha, um papel fundamental na legitimação das estruturas de poder. E aí a crítica à religião era diretamente, ou indiretamente, melhor dizendo, uma crítica à política e à estrutura vigente, à legitimação do poder existente. Então, dentro dos hegelianos, dos jovens hegelianos, dos velhos hegelianos, ou hegelianos de direita, hegelianos de esquerda, o tema religioso ele aparece e ele se torna central nos debates, não por ser uma questão de disputa religiosa separada do mundo, senão disputa e discussão a respeito da religião contra uma determinada estrutura de poder que utilizava da religião para se legitimar e se reproduzir. E Marx percebe isso. Marx tem essa sacada, Marx compreende esse movimento. E outras pessoas também, mas o grande lance é que Marx saca isso. E saca isso já após Feuerbach fazer sua crítica materialista da religião. Só que ele fala, cara, esse materialismo aí tá faltando uma coisinha. Porque vocês ainda estão discutindo a religião como um mundo à parte do mundo do ser humano propriamente dito. E como que a gente recupera isso? Marx vai falar a história. Nós temos que começar a olhar para a história. Não falar em termos gerais e universais. Nós temos que dialeticamente trabalhar a história e colocar a história aí como elemento fundamental para a nossa análise da religião, para a nossa análise de outros fenômenos sociais. Então, o pressuposto de toda a crítica aqui nesse desenvolvimento teórico do Marx tem a ver com a crítica da religião do seu tempo e com o que ele vai fazer depois, obviamente, como estrutura que vai se manter de certa maneira. E é isso que a gente vai tentar sustentar aqui no nosso papo. Mas principalmente focando nesse momento a questão do critério para a crítica. Critério para criticar. Você precisa de um critério para pôr em crise uma determinada estrutura, um determinado movimento, um determinado fenômeno, um determinado conhecimento, um dogma, que seja. Qual é o critério para pôr em crise? Você não põe em crise por pôr em crise. Qual é o critério que você tem para poder fazer isso? O pôr em crise por pôr em crise é as biruleibadas que a gente vê hoje em dia. Que, então nada vale. Se aquele lá mentiu, o outro nada vale. Se esse aqui é ruim, o outro é ruim também, nada vale. Ponho crise e tudo. Eu sou o crítico do crítico. Eu faço a crítica. Eu sou o crítico do crítico que fez a crítica da criticante. E aí você entra numa pira infinita, incapaz de ter critérios para tomada de decisão prática e intervenção na realidade, porque sempre tá faltando. Tá faltando esse ideal crítico no infinitamente crítico. Então, a gente precisa de um critério básico para pôr em crise. Qual é esse critério? Para a gente não se perder no mundo. Para não entrar na pira infinita e regressiva, para um regresso infinito dentro do seu cérebro de que nada presta, porque seria bom se não tivesse problemas no mundo e contradições. Não, eu preciso de um critério para lidar com as contradições, para pôr em crise as coisas e tomar uma decisão prática. Critério. Vamos lá. Como indicam em consenso Henrique Dussel, Franz Hinkelamert, Andrew McKinnon e Roland Bower, mas eu poderia citar mais uma porrada, tá? Porque se trata de pessoas, eu estou utilizando aqui uma série de referências para indicar que são exemplos de uma série de autores que corroboram com uma determinada tese, com uma determinada estrutura básica para se compreender esse texto de Marx. Não são autores da mesma linha, não são autores que pensam igual, nem que estão numa mesma vertente política ou teórica. Mas que ao ler o texto de Marx percebem coisas básicas, elementos básicos. E quando eu li, eu também percebi esses elementos básicos. Então, se a gente está todo mundo lendo e percebendo esses elementos básicos, eu estou citando esses autores para indicar. Olha, se sustenta afirmarmos isso. É algo notório no texto de Marx. Então, eu não estou utilizando eles como as autoridades para dizer que, olha, essa é a interpretação correta. E, gente, tá todo mundo percebendo isso aqui. Então, parece que dá para sustentar o seguinte, e aí eu solto a minha afirmação. Por que eu estou falando isso? Porque citação não é argumento, é algo que eu estou tentando sustentar e reproduzir bastante aqui no YouTube. Citação não é argumento. Nas aulas que eu dei de epistemologia no ano passado, eu falava isso direto também. Não online, né? Presencial. Citação não é argumento. Você usa uma citação para corroborar um argumento, para estruturar um argumento, para organizar um aparato teórico, mas não é argumento citar. E outra coisa, texto. Fora de contexto. É pretexto.
Então, guarda essas duas coisas. Citação não é argumento e texto fora de contexto é pretexto para fazer o que quiser, o que o pastor gosta muito de utilizar, né? São argumentos aí. Mas não só pastor, hoje em dia, essa direita biruleibe, fascista, canalha que a gente tem, utiliza com relativa frequência texto fora de contexto para ser pretexto para mentir. Então, mentira é pecado, irmão. Mas vamos lá. De todo jeito, esses autores que eu estou citando aqui, que eu estou utilizando para corroborar meu argumento, perceberam a mesma coisa que eu quando eu estava lendo e estudando. Perceberam a mesma coisa. Que existem dois elementos de sustentação para que Marx diga que na Alemanha a crítica da religião está terminada e que a crítica da religião é o pressuposto de toda a crítica. Quais são esses dois elementos? Quais são essas duas bases para que Marx sustente isso? O que está por trás? O que Marx está pensando? O que ele está vendo? O que está acontecendo no seu tempo? E as duas coisas que tanto Dussel, Hinkelhammer, McKinnon, Bauer e mais um monte de gente que a gente poderia citar fazem ou percebem e nem são pessoas do mesmo campo, lembrando isso mais uma vez, não é do mesmo campo político e nem mesmo teórico. Essas duas afirmações de Marx têm como sustentação básica duas condições. Primeira, a aceitação da crítica de Feuerbach à religião. Marx segue a linha de Feuerbach, ele segue o materialismo de Feuerbach e o supera. Considera Feuerbach, como vai aparecer, por exemplo, nas teses sobre Feuerbach, um materialista contemplativo. É alguém que contempla, que observa um materialismo que não vai à história, que não vai à raiz, que não vai às relações sociais. Ele percebe, por exemplo, que o mundo do ser humano, o ser humano é o seu mundo, né? Então, mesmo as suas concepções transcendentais, mesmo as suas imaginações ao infinito, que tem suas projeções ao infinito metafísicas, que colocam suas potencialidades em seres externos, mas na verdade são expressões desse próprio ser humano, ele percebe isso, ele saca isso, então ele volta os olhos para o ser humano, mas não entraria propriamente nas relações históricas e na análise das condições sociais que criam essas projeções. Essencializaria, em última instância, o ser humano, faria uma essência do ser humano. E Marx critica essa ideia de essência do ser humano, ele retoma a história, ele quer analisar a história, quer analisar os movimentos históricos, ele não quer cair nessa armadilha. Engels, inclusive, tem um artigo, ele publica no final do século XIX, Marx já falecido, Feuerbach já falecido, em que vão fazer uma edição sobre um texto de Feuerbach e pedem para que Engels faça ali um comentário. E aí Engels faz um comentário muito elogioso a Feuerbach e fala, olha minha gente, ele teve o mérito de trazer o materialismo de volta para o jogo. Contudo, quando ele falava do ser humano, né, ele não estava falando de história, quando falava de história não falava do ser humano. Isso aparece também na filosofia, na ideologia alemã, né, o texto que Marx e Engels nunca publicaram juntos. Escreveram, mas nunca publicaram, escreveram juntos, mas não publicaram. E faltava para o Feuerbach, então, falar sobre os seres humanos historicamente, né, reais, das relações sociais vigentes, de compreender a dinâmica dessas relações sociais. Faltava isso, mas ele já tinha a base da crítica materialista. É um materialismo contemplativo, né, que observava as essências, o amor, os valores, não olhava para a história. Marx queria fazer isso. Então, a primeira base de sustentação para que Marx diga que a crítica da religião estava terminada na Alemanha é que ele assume que Feuerbach bateu o prego. Plau, Feuerbach sacou o rolê. Ele conseguiu aí fechar o caixão. E essa crítica de Feuerbach, aí eu destaco para deixar algumas pessoas um tanto quanto irritadas, inserida na crítica à teologia e à filosofia luterana de Hegel. Feuerbach está criticando Hegel. Marx vai criticar também, e vai fazer uso de seu método, mas vai criticar. E eu destaquei, adjetivei filosofia luterana propositalmente para irritar algumas pessoas, mas para provocar efetivamente que, gente, Hegel estava comprometido, sim, com um tipo de projeto político que é fruto de sua apologia, de sua defesa, ou de sua tradição, ou de seu modo de perceber o mundo a partir da manutenção de sua religiosidade luterana. Ele põe isso, ele traz isso ali para a sua filosofia. Há uma teologia hegeliana e há uma filosofia hegeliana que é de raiz luterana e que se mantém ali, ele não abriu mão, não. Feuerbach faz sua crítica à religião. Marx faz sua crítica a Hegel, a galera vai fazer as críticas e é importante destacar esse aspecto, porque está envolvido nesta dinâmica a questão de projetos diferentes de sociedade. Nesses projetos diferentes de sociedade, o uso da religião para legitimar esse determinado projeto, como ela desempenha um determinado papel. Então, não vamos esquecer isso.
que tem a ver com o segundo ponto aqui da sustentação. O primeiro, se eu aceitar que na Alemanha acabou a crítica da religião, porque Feuerbach aí já fechou o caixão, junto com os outros caras que eram camarada do Marx. O segundo ponto é os movimentos políticos e de disputas de grupos pequenos burgueses contra o Estado luterano prussiano na primeira metade do século XIX. Esses movimentos políticos de disputas de grupos pequenos burgueses é onde Marx começa a sua militância. Começa ali com a galera das revistas que ele fazia parte lá, que eram pequenos burgueses, os chamados hegelianos de esquerda, que a verdade é muito curioso, né? Que a diferença entre hegelianos de direita, hegelianos de esquerda ou jovens e velhos hegelianos não tem a ver com o lugar que eles ocupavam em alguma câmara ou parlamento, e menos ainda com a questão da idade deles, né? Mais jovens ou mais velhos. A questão é, juro por Deus, diante dos milagres de Jesus e do texto bíblico, você considera que é literal o que está escrito ou não? A partir daí começa a se separar os bodes das ovelhas. A partir daí o joio do trigo. A partir daí direita hegeliana e a esquerda hegeliana. A partir de discussão sobre literalidade e facticidade de milagres relatados no texto bíblico. Pra você ver, mas a capa era essa, começa com essa questão religiosa, porque a depender de sua posição em relação ao texto bíblico e a facticidade, a historicidade de determinados milagres e situações fantásticas, você estaria ou não corroborando com a legitimação de determinados projetos políticos e a legitimação do poder sustentado no divino. Então, é uma discussão sobre Bíblia, sobre literalidade, sobre teologia, sobre religião, mas que tem indiretamente a crítica ao Estado, aos projetos políticos concorrentes. Então, tudo isso está envolvido. A gente não pode perder esse contexto para entender do que Marx está falando. Tanto para sustentar que na crítica da religião já acabou na Alemanha, quanto para indicar que o pressuposto de toda a crítica é a crítica da religião. Porque eles começaram aí. Eles perceberam o papel que desempenha essa legitimação do poder sustentado no transcendente, sustentado nesta mágica qual nós não teríamos controle, nesse poder que está para além de nós. E aí, se você utiliza desse poder para legitimar o seu poder, o seu projeto, na verdade você está dando uma volta para, no fundo, dizer que você, no caso, a liderança que está sustentando seu poder a partir da questão religiosa, é quem tem o controle sobre o divino. A volta é essa, é dizer que ninguém pode falar sobre o divino, ele está aí presente, transcendente, deu suas ordens, mas que no fundo, como você está cumprindo e está seguindo esse projeto, você tem o poder sobre isso que está rolando, sobre essa estrutura transcendental e muito mais poderosa que você. Então, criticar isso, criticar, legitimar o poder no divino, é, na verdade, se voltar para a crítica dos projetos políticos em curso e do poder temporal que se legitima aí. É a crítica ao poder vigente, existente, historicamente. Então perceba como é interessante esse processo de você sacar isso. De você fazer a crítica da religião como um pressuposto para toda a demais crítica que será desenvolvida. Isso a gente está falando, claro, num ponto de vista histórico, né? Num ponto de vista de análise do que está acontecendo no contexto de Marx, mas isso também vai aparecer de um ponto de vista teórico, que é o que a gente vai tentar desenvolver aqui no artigo. Então, seguindo desse modo, né, aqui no texto, a crítica da religião estaria terminada diz respeito ao amadurecimento da crítica ao idealismo alemão, que é o que a gente estava comentando, especialmente a partir de Feuerbach. Feuerbach para Marx é um marco muito importante. A partir de Feuerbach, Marx encontra campo para uma teoria que, ao invés de se voltar para a transformação ou organização de conceitos e categorias que tentam explicar abstratamente determinadas condições, toma como ponto de partida as condições que tornam possível a própria teoria. Relendo, Marx encontra campo para uma teoria que, ao invés de se voltar para a transformação ou organização de conceitos e categorias que tentam explicar abstratamente determinadas condições, conceitos eternizados e naturalizados de Estado, conceitos eternizados e naturalizados de sociedade, conceitos eternizados e naturalizados de religião. Depois vai aparecer no pensamento de Marx com um conceito naturalizado e eternizado de capital, como se desde que o mundo é mundo existe capital. Como desde o princípio, né,
No princípio não era nada, exceto o capital. E aí, a partir do capital, se cria todas as coisas. Né? Mas seria mais ou menos isso. Eternizar o Estado, eternizar a forma de sociedade, eternizar essas coisas como sempre foi assim. Sempre foram essas formas, e aí você pega essas formas, esses conceitos e tenta explicar e replicar eles na história. Marx vai criticar isso. E quem dá a chave para ele criticar isso é Feuerbach, que vai falar, olha, as projeções ao infinito que os seres humanos fazem, que são os deuses, as divindades, na verdade, são projeções que os seres humanos fazem de si mesmos. Eles alienam suas potências para esses conceitos e eternizam elas. Então a gente tem que voltar, na verdade, para esses seres humanos que criam esses deuses. É isso que Marx fala, que Feuerbach faz. Então Feuerbach vai dizer, a história da teologia, na verdade, é a história dos seres humanos, é uma antropologia. Toda teologia é uma antropologia. Todo conceito a respeito de Deus é uma discussão a respeito dos seres humanos. Isso é a base da estrutura do pensamento de Feuerbach, e que Marx assume. Só que Marx assume e percebe uma coisa, isso é aplicável também para as formas de Estado, de sociedade e outras séries de conceitos e categorias que são eternizadas e naturalizadas e se perdem as condições que criam, que sustentam e que dão conteúdo para essas próprias formas. Então eu tenho que fazer um movimento inverso, eu tenho que inverter isso. E aí então Marx vai querer tomar como ponto de partida as condições que tornam possível a própria teoria. Então vamos olhar para o mundo e para aí a teoria tem sentido a partir desse mundo. Não é que o mundo tem sentido a partir da teoria. Gente, qual o conteúdo que tem um negócio? Deixa eu olhar para a realidade, para a história e como se dão as relações sociais efetivamente e ver se combina. Deixa eu ver o que está acontecendo. Ah, então parece que não é sempre assim. Eu olho para a história e vejo que o Estado não existe como Estado desde sempre. Eu vejo que tem data para começar as coisas. Se tem data para começar as coisas e elas estão ocorrendo de um jeito específico, eu não posso eternizar essas formas. Eu tenho que analisar o que está rolando. Então ele vai tentar desenvolver uma crítica muito específica a respeito disso. E veja, se do ponto de vista político o pressuposto de toda a crítica foi a crítica da religião, do ponto de vista teórico também. Porque Marx vai sacar esse movimento lendo Feuerbach, criticando as projeções alienadas das potencialidades humanas na divindade. Saca? Então, esse movimento, ele pega de Feuerbach como a partir de sua crítica da religião, e ele consegue aplicar a outros conceitos e categorias. E que, inclusive, no texto de Marx vai virar... Tá na hora da gente começar a criticar as formas de alienação que não são sagradas. As formas de alienação mundanas, desse tempo aqui, do mundo de baixo. Feuerbach fez a crítica do transcendente, dos céus. A gente não fez a crítica da terra. Porque aqui a gente também está reproduzindo a mesma ideia, só que alienando para produtos da nossa história. Nós produzimos e nós estamos aí os sacralizando, vamos dizer assim. Tá bom? É muito massa isso. Trata-se, pois, da retomada de uma crítica materialista. E agora materialista especificamente no sentido de Marx e não de Feuerbach. Porque para Marx, Feuerbach tem esse ponto materialista em seu pensamento. Mas isso aí fica para outro momento a gente discutir. E lá no curso de Marx e Religião a gente trabalha isso de maneira interessante. Isso se reflete no texto de Marx, a Introdução à Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, quando afirma que, e aí vamos citar esse texto, que é o bendito texto do Religião Ópio do Povo. A tarefa imediata da filosofia, que está a serviço da história. Preste atenção na palavra história. Filosofia que está a serviço da história. A história é o seu critério. História. Se você deslegitima a história como ciência, e uma ciência que trata da história, se você enfraquece o trabalho efetivo com a história vigente e com as relações históricas que nos trouxeram até aqui, e começa a achar que tudo é narrativa, tudo é um modo como você conta o negócio, é um detalhezinho ali e tal. Sabe o que acontece? Você perdeu a referência para uma crítica materialista e efetiva da realidade. Rapaz, história, tem que recuperar isso aí. Mas vamos lá, e a gente que é da filosofia, a gente adora esquecer a história, é um problema danado. Então, a tarefa imediata da filosofia que está a serviço da história é, depois de desmascarar a forma sagrada da autoalienação, Selbstentfremdung, sei lá falar essa porcaria, Selbstentfremdung, sei lá como é que fala isso aqui. Dane-se, autoalienação, que é o que vem ali com Feuerbach. Então, Marx trazendo Feuerbach para o papo, a forma sagrada de autoalienação humana,
Desmascarar a autoalienação nas suas formas não sagradas. É isso. É isso. Pressuposto de toda crítica é a crítica da religião. A crítica da religião é o pressuposto de toda crítica. Porque a gente percebeu a estrutura e um critério para criticar as formas sagradas. Agora falta o quê? As formas não sagradas de autoalienação, porque elas existem. Aqui, cara, a chave muito massa. E é para a transição de Marx de uma estrutura filosófica, daí discutindo religião, discutindo sociedade ou Estado, né, política propriamente dito, para chegar na economia. Ele está nessa transição. Ele vai chegar lá. Mas tudo bem, ainda não chegou. A crítica do céu transforma-se assim na crítica da terra, a crítica da religião na crítica do direito, a crítica da teologia na crítica política. Isso é o que Marx está fazendo quando discute com Hegel na crítica à filosofia do direito de Hegel, que ele não publicou, mas publicou a introdução, que é o texto que a gente está lendo. A crítica se transforma na religião, da crítica no céu na crítica da terra. Então vamos olhar agora para formas de autoalienação que não são sacralizadas, que não são sagradas, são profanas, são seculares, são temporais. A crítica da religião para Marx, nesse momento, se converte na crítica do direito e a crítica da teologia na crítica da política. Mas, a partir daí, ele começa uma transição que aparece em 1859, no prefácio A Contribuição à Crítica da Economia Política, em que Marx indica ali, nesse texto aqui, ó, de 1844, que é essa introdução aqui, que é a crítica à filosofia do direito de Hegel, eu comecei a mudar. E eu comecei a sacar que a questão não estava na política, a questão não estava no direito, a questão não estava na religião, não estava nessas formas ideológicas, a questão estava no modo de produção, mas isso eu percebi depois. Neste momento, Marx ainda está batendo na trave das formas ideológicas, ele só vai marcar o golaço dali a pouco. Quando ele começa a perceber que para que exista o direito, para que exista o Estado, né, para que exista a teologia, para que exista a religião, é necessário uma estrutura básica que garanta as condições de produção e reprodução da vida dos seres humanos, porque se não tiver ser humano vivo, não tem Estado, não tem religião, não tem direito. E o que determina essas relações de reprodução e reprodução básicas é o modo de produzir aquilo que é necessário para reproduzirmos a nossa vida. O modo de produção. Esse modo de produção ele é socialmente determinado porque eu não decido por mim mesmo, crio os meus meios de vida. Na combinação de uma sociedade complexa com alta divisão social do trabalho, fruto do capitalismo, fruto da modernização, fruto da industrialização, em que a gente divide e fragmenta cada vez mais o trabalho, eu dependo de como a sociedade se organiza para alcançar os meios necessários para a minha vida, para a reprodução da vida, e o próprio planejamento social começa a ser um problema, e a gente agora então tem que planejar racionalmente qual é o nosso futuro enquanto sociedade. Logo, eu preciso ver qual é a estrutura básica para qualquer produção e reprodução social possível. Encontrei que como nós produzimos aquilo que é necessário para consumir e reproduzir é do âmbito econômico. Portanto, o Estado, a religião, a sociedade, as outras formas que forem aparecer, a escola, o hospital, o que seja, são aparatos que não são fundamentais. São necessários, mas não são o fundamento. O fundamento está em como nós produzimos aquilo que é necessário para que esses outros funcionem. Pois é. Tudo começando aqui na crítica da religião. Quem diria? E aí isso vai se desenvolver. E aí Marx então vai buscar o seu fundamento da crítica dessas autoalienações em formas não sagradas e vai encontrar o problema do capital. Aliás, quando você saca isso e começar a ler o Capital e outros textos de Marx, em que ele utiliza as metáforas teológicas, como diria Dussel, não é sem propósito, não é sem razão, tem sentido, e um sentido muito mais sofisticado. Soltei aí. Nesse sentido, McKinnon, Andrew McKinnon, comenta que Feuerbach desenvolveu uma crítica teológica da religião. Mas Marx está aqui indo além da concepção abstrata de religião de Feuerbach, para uma que se encontra, abre aspas, nesse estado, nessa sociedade, que é o trecho que a gente leu no vídeo anterior. Fica aqui a dica de olhar a descrição, olhar esse vídeo, caso você não tenha visto. Se você viu, rever, comentar, discutir, vamos tensionar, manda pergunta, bora fazer papo. Que produz religião. Então, Marx vai se concentrar no Estado e sociedade que produzem a religião. Feuerbach discutia teologicamente o problema da religião. Marx dá um passo a mais. E tinha travado tudo aqui, que o equipamento aqui não é muito adequado, é tudo amador. Se vocês soubessem, estariam enojados.
porque na verdade eu estou apoiado na minha cama. O computador está assim, em cima de caixas. Um dia eu tiro uma foto e mando para vocês. Caixas em cima da minha cama e aqui está o meu armário. E na frente está a janela do meu quarto, que é o que dá um mínimo de iluminação para minha cara. É amadorismo, né? Amadorismo e pobreza. Mas vamos lá. Contudo, qual foi o conteúdo específico desenvolvido por Feuerbach que possibilita que Marx sustente tanto que a crítica da religião estaria terminada, quanto que essa mesma crítica seria, abre aspas, o pressuposto de toda a crítica? Então a questão histórica eu acho que a gente trabalhou bem no vídeo anterior, e acho que vale a pena, se você não viu, dar uma olhadinha na descrição, e aí ver também os outros links em que você pode apoiar o meu trampo, sempre fazer esses merchanzinhos aqui, e no curso lá de Marx e Religião a gente aprofunda, mas ó, o pressuposto de toda a questão histórica a gente viu, mas a questão teórica não, né? Então vê que o pressuposto de toda a crítica, a partir de Feuerbach, como é que é isso? A crítica da religião é o pressuposto de toda a crítica. Como? Vamos ver teoricamente o que Feuerbach pôde fazer. Se historicamente acho que está claro, falar sobre a questão das disputas políticas, vamos ver na teoria. Ih, travou de novo. Tá complicado o computador. Em primeiro lugar, ao analisar o fenômeno religioso, Feuerbach explicita a tese de que, abre aspas para Feuerbach, no objeto da religião, que chamamos theos em grego, Gott em alemão, Deus em português, expressa-se nada mais do que a essência do homem. Ou, o Deus do homem não é mais que a essência divinizada do homem. Esse é o resumo do resumo da teoria básica de Feuerbach. Essa projeção do divino para Feuerbach, né, que seria essa essência divinizada, seria os deuses, seria uma essência divinizada dos homens, a projeção de suas potencialidades alienadas aí numa concepção eternizada de quem somos nós. Então, se você olhar para a cara do divino grego, vai ser, na verdade, o próprio grego. Se você olhar para a cara do alemão, vai ser, na verdade, o do deus alemão, Gott, vai ser a cara do alemão. Seria essa a proposta de Feuerbach, em termo muito chulo e tosco. Mas é isso, é uma filosofia muito mais sofisticada e interessante. Quem sabe um dia a gente lê um bagulho aí legal. Mas é isso, entendeu? Aliás, o canal do Pantarrey, do Matheus Bustamante, ele faz lá uns vídeos de leitura da essência do cristianismo do Feuerbach que são muito bacanas. E acho que a gente até fez um react a um deles. E se eu lembrar, eu deixo aqui na descrição, senão você olha o canal aí, pô. Se inscreve no nosso canal e vai seguindo o conteúdo. Por meio dessa posição, o filósofo alemão sustenta que nessa essência divinizada são depositadas todas as potencialidades humanas. Nelas, os próprios sujeitos alienam em uma figura imaginariamente superior e separada de si mesmos determinados aspectos humanos. Né? Jogamos para além. Como resultado, Feuerbach afirma que, abre aspas para Feuerbach, portanto, a história da religião nada mais é do que a história do homem. Criança em férias escolares, está se divertindo. Por isso encontramos no texto de Marx sobre a crítica da religião a afirmação de que, abre aspas, a tarefa da história, depois de desaparecido o além da verdade, é estabelecer o aquém da verdade. E como já citado anteriormente, que a tarefa da filosofia a serviço da história é, abre aspas de novo, depois de desmascarada a autoalienação humana, desmascarar a autoalienação em suas formas não sagradas. Então, se o Feuerbach trabalhou as formas sagradas, está na hora de trabalhar as formas não sagradas. Mas a estrutura da crítica se mantém nesse critério básico, assim, nesse uso básico. Projeções que são eternizadas, que são naturalizadas, como se sempre foi assim, e que não se olha para a história nem para as relações sociais. Marx quer uma filosofia a serviço da história. Ele quer uma análise da realidade que tome a história como seu elemento básico de análise científica, que veja as relações sociais e faça uma crítica, porque ele quer incidir na realidade. Ele quer poder fazer uma intervenção planejada e racional prática sobre a realidade para transformar as condições que criam as tais das autoalienações em formas não sagradas. Beleza? Ou seja, os apontamentos de Feuerbach a respeito das potencialidades humanas alienadas em figura divinizada, assim como a determinação de que a história da religião é a história humana, ou mesmo fruto e parte constituinte da história humana, abrem campo para uma produção teórica e crítica que parte do desenvolvimento das relações históricas. Vamos olhar para a história. Feuerbach possibilitou isso. Porque ele falou, cara, se a história da religião é a história do ser humano, se a história de Deus é a história do ser humano, vamos olhar para a história. Ele faz um passo que exige uma observação da história. Nesse sentido, quase 60 anos depois da publicação desse texto de Marx, ao revisitar a filosofia feuerbachiana,
Engels destaca o êxito desta ter restaurado de novo o trono, sem mais delongas, ao materialismo. Para Engels, no artigo que ele publica no final ali do século XIX, fala, cara, Feuerbach conseguiu fazer a restauração e recuperação desse materialismo. Contudo, Engels reclama que, apesar de ter sido fundamental para a recuperação do materialismo, como Feuerbach não dizia nenhuma palavra sobre o mundo em que vivia, ou seja, como ele não falava sobre a história, não falava sobre as relações sociais, inclusive não era seu objeto de sua crítica, né? Este homem, ou este humano, continua sendo o mesmo humano abstrato que se destacava da filosofia da religião. Porque Feuerbach essencializa esse ser humano, ele não tem história, apesar dele quase tocar na história. Ele fala, olha, é o alemão, olha, é o grego, olha, Ele essencializava, inclusive, nessas entidades e nessas etnias, essas pessoas. E não olhava os desenvolvimentos históricos e as relações sociais que criavam e davam condições para um tipo de sociedade que formava um tipo de ser humano dentro desta sociedade. Mas ele não olhava as relações históricas, essencializava os seres humanos. E o que o Marx está tentando fazer é recuperar isso. Fala, gente, e Engels está tentando fazer é recuperar isso. Fala, gente, olha para a história. A história que produz esses seres humanos. Vamos olhar aí, Feuerbach não fez isso. O materialismo de Feuerbach não fazia isso. Esse homem, ou esse humano, né, não nasceu do ventre de uma mulher, mas saiu da mariposa, da crisálida, do deus das religiões monoteístas, e portanto não vive no mundo real historicamente surgido e historicamente determinado. Entra em contrato com todos outros homens, é certo, mas estes são abstratos como ele. Para Engels, portanto, essa concepção de Feuerbach de crítica da religião faltava avançar para o mundo do ser humano que ele tinha percebido. Ele percebeu, mas não foi. Então é um ser humano aí acocorado fora do mundo, vamos dizer assim, na expressão de Marx, né? Ele nasce do nada, ele é fruto do nada, ele cai do céu, é fruto do deus monoteísta, está numa crisálida, é uma mariposa, sei lá, né? Essa avaliação de Engels reforça o conteúdo que produziu com Marx na ideologia alemã, quando afirmam que Feuerbach, tanto Marx e Engels na ideologia alemã, afirmam que Feuerbach apreende o homem ou o ser humano como objeto sensível, e não como atividade sensível, pois se detém ainda no plano da teoria, e não concebe os homens ou seres humanos em sua conexão social dada, em suas condições de vida existentes, que fizeram deles o que são. Ele não chega e nunca até homens ativos, realmente existentes, mas permanece na abstração o homem. Na medida em que Feuerbach é materialista, nele não se encontra a história, e na medida em que toma em consideração a história, ele não é materialista. Nele, materialismo e história divergem. Para Marx e para Engels, não. Eles estão tentando fazer uma teoria em que o materialismo seja histórico e dialético, mas seja histórico. Eles querem um materialismo histórico que considere essa história. Contudo, em sua análise sobre Feuerbach, eles sustentam que esses seres humanos são percebidos como objetos. Um objeto sensível, mas nunca ativo, nunca é produtor de história, nunca constitui relações sociais e nunca é fruto das relações sociais que esse próprio ser humano e essa humanidade produziram. Nunca olha esse movimento. Feuerbach vê instantes, vê os dois planos, do divino ou das projeções alienadas e do ser humano. Mas ele nunca faz um movimento em que esses seres humanos criem, ou qual é o movimento que esses seres humanos criam essas projeções. Ele não olha qual é a história, quais são as relações que dão condições para essas projeções. Então fica numa crítica materialista teórica, contemplativa e não prática. Dessa maneira, comenta McKinnon, a religião no pensamento feuerbachiano teria sentido genérico, como uma única coisa e uma única essência. O que curiosamente nos leva a um tema discutido ao início de nossa argumentação. E aí você dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, os vídeos anteriores. A ausência de dialética, especialmente o primeiro vídeo, tá? A ausência de dialética e historicidade na posição fechada e reativa de boa parte de marxistas em relação ao fenômeno religioso. Então, olha curioso. Feuerbach falava, religião é tal coisa. E fechava a religião de maneira eternizada e naturalizada. Como McKinnon diz, uma única coisa com uma única essência. E quando a gente faz uma crítica funcional da religião, como disse David McClellan, que a gente viu, né?
em que você não analisa mais o fenômeno religioso porque você considera que ele pode ser utilizado pelas classes dominantes para dominar a galera, para esconder as relações de exploração e tal. E é verdade, pode ser muito utilizado. Mas quando você percebe isso e então naturaliza toda a religião de maneira abstrata, fixa, dogmática, religião é isso e ponto, e para de observar esse fenômeno, para de observar suas relações, para de observar as condições que criam determinado tipo de religião, sabe o que você faz? Passa a fazer um tipo de crítica que é feuerbachiana, materialista, mas contemplativa, não prática, não histórica, que desconsidera a ciência da história e desconsidera então o materialismo que vai para a praxis. É necessário dar um passinho a mais, seguir o movimento Marx e Engels. É a provocação aí para nós marxistas. Como assinalou Engels, quando Feuerbach fala do homem ou dos homens, não deixa explícito que se trata de homens históricos e reais. O homem é, na realidade, o alemão. Então Feuerbach, na verdade, está falando só de sua realidade, é isso que o Engels está tentando chamar a atenção. O Feuerbach faz uma essencialização dos seres humanos, na verdade é uma reprodução do que ele compreende a partir de sua sociedade e seu lugar. Feuerbach acabou incorrendo na alienação em forma não sagrada. Seria isso. Do mesmo modo, como alerta David McClellan, que eu acabei de citar, por sinal, quando eram travadas as críticas da religião no tempo de Feuerbach e Marx, o conteúdo religioso era compreendido e tinha sentido nas disputas políticas e sociais que envolviam, abre aspas, grande parte do extremo luteranismo de sua época. Extremo luteranismo é muito bom. Com a crença na completa corrupção da natureza humana, abismo intransponível entre Deus e humanidade, salvação, portanto, fide sola e etc. E agora, para protestantes, isso aqui vira um mar de análises, de possibilidades e talvez de irritações. Mas é isso, né? Então, esse elemento de tratar todos os problemas da realidade como a corrupção da natureza humana e tal, não sei o que lá, esconde daí as relações sociais existentes e vigentes que produzem e reproduzem determinadas relações de desigualdade sociais. Então aí você não pode falar sobre eles, não pode falar sobre essas explorações, sobre essas relações, porque independentemente de quais sejam as outras relações, é tudo corrupção humana mesmo, então dane-se. Quantas vezes você não deve ter ouvido esse argumento se você é crente? Aí, então dane-se, aí mantém tudo como tá e a gente só faz o nosso papel aqui de denúncia, o nosso papel aqui de piedade, não sei o que, te lascar. Então, sob o argumento da corrupção da natureza humana e que nós somos decaídos e depravados e não sei o que lá, você interrompe daí pra frente as possibilidades de análise das relações de exploração vigentes e, quem sabe, procurar alternativas para solucionar esses problemas, né? Solucionar os problemas. Sob esse aspecto, se desenvolve a diferença do materialismo de Marx e de Feuerbach. Portanto, quando Marx explicita o movimento de trabalhar o conteúdo próprio do humano a partir das condições históricas em que esse humano se desenvolve, e não mais de modo genérico e ideológico, desloca a crítica da religião para a forma social que condiciona a existência dessa religião. Nesse momento é isso. Marx então vai olhar para a sociedade, para as relações sociais que criam essa religião. Passo que a gente já falou. Contudo, esse é o seu primeiro movimento. Depois... esse é o primeiro movimento, contudo é o primeiro movimento. Depois ele vai avançar para ver a economia, o modo de produção. E aí sim vai desenvolver o seu pensamento mais acurado, maduro e que encontra elementos científicos fundamentais para poder fazer uma análise da realidade social como um todo, inclusive da crítica da religião. Tá bom? Nesse sentido, como comenta Franz Inkelambert, a crítica de Marx se volta para, vamos lá, de uma praxis de ação, de uma praxis de mudança, ou para uma praxis de ação, de uma praxis de mudança da própria relação com o mundo. Em troca, Feuerbach se dirige para o mundo dos sentimentos, sem nenhuma concretização de nenhuma ação. Porque Feuerbach vai falar isso. A saída do Feuerbach para vários problemas vai ser o amor, uma parada assim, uma questão de valores, né? Ele é um humanista. Um humanista que encontra os problemas, tem sua militância política. Feuerbach era também alguém politicamente ativo, fazia suas lutas e tal. Só que a sua saída não vai em ações, vai em valores, vai em sentimentos, vai no amor, na aposta do amor. Tá? E aí, faltou aí uma análise prática e que te dê instrumentos para a transformação prática da realidade, para incidência efetiva na realidade. Marx, por sua vez, diz com muita clareza que quer ir mais além disso para um mundo mais humano. Por isso define uma praxis. Então eu quero planejar essa sociedade. Eu quero intervir nela racionalmente e desenvolver soluções para os problemas vigentes. Então eu tenho que fazer uma transformação aí das relações sociais básicas do modo de produção.
Quer dizer, ainda não é modo de produção, no primeiro momento relações sociais, mas depois vai virar modo de produção. A partir disso, Rinkelambert indica que Marx aceita a estrutura feuerbachiana da crítica da religião, mas reprova tê-la substituído pela essência humana, conceito útil somente para o fundamento ideológico da sociedade burguesa. Que é isso? Falar sobre essência humana, cara, você só deu uma volta na roda. E aí lascou-se. Aí a gente se lasca junto, pô. Com sentido genérico, a concepção de humano, assim como a concepção de religião, tampouco entrega a praxis revolucionária para a transformação das estruturas sociais. Contudo, isso não significa que a discussão a respeito do humano e da religião é abandonada, de maneira alguma. Ao invés disso, compreende-se que não há concepção humana que não seja, abre aspas, do mundo do homem, historicamente desenvolvido e em constante processo de produção e reprodução, do mesmo modo que não há religião que não seja própria desse processo. Ou seja, tanto a concepção dos seres humanos quanto a concepção de religião dependem de determinadas relações sociais que criam condições para que a gente pense a respeito de nós mesmos. Então, mesmo na crítica teórica a respeito de quem somos nós, do que é religião, do que é Estado, vamos olhar as relações sociais e as condições vigentes que dão conteúdo para isso. E a gente faz um passo para a crítica. Uma crítica muito mais efetiva, que põe em crise efetivamente, né? Assim, ao nos voltarmos para as últimas 5 sentenças das teses sobre Feuerbach, né, são as 11 teses, eu vou olhar as últimas 5, escritas por Marx em 1845, encontramos o seguinte. Tese 7, né? Feuerbach não vê, por isso, que o próprio sentimento religioso é um produto social e que o indivíduo abstrato que analisa pertence, na realidade, a uma determinada forma de sociedade. O sentimento religioso, ele é produto social e o sujeito que está analisando esse bagulho, né, pertence a uma determinada forma de sociedade. 8. A sociedade social é essencialmente prática. A vida social é essencialmente prática. Todos os mistérios que seduzem a teoria para o misticismo encontram sua solução racional na praxis humana e no compreender dessa praxis, que em breve vai ganhar um nomezinho história. Né? O máximo que o materialismo contemplativo, eu não sei falar isso aqui, o materialismo contemplativo consegue, o máximo que o materialismo contemplativo tipo Feuerbach consegue, isto é, o materialismo que não compreende o mundo sensível como atividade prática, é a visão dos indivíduos isolados na sociedade civil. O máximo que o materialismo contemplativo consegue, ou seja, o materialismo que é incapaz de ver o mundo sensível como atividade prática, é a visão dos indivíduos isolados na sociedade civil, ou, se nós quisermos traduzir de outra maneira, na sociedade burguesa. O máximo que a gente consegue quando começa a falar sobre essas essências do humano, essências não sei o que lá, quando não olha as condições históricas, as relações sociais, é reproduzir essa ideia de indivíduos isolados na sociedade civil. Corrobora com isso. Então olha para a história, olha para nós como sujeitos ativos, como uma humanidade que se organiza para produzir e reproduzir suas condições de vida. Não essencialize. Olha a história, olha as relações sociais. É isso que importa, é isso que está em jogo, é isso que a gente está querendo. O ponto de vista do antigo materialismo é a sociedade civil, ou burguesa. O ponto de vista do novo materialismo é a sociedade humana, ou a humanidade socializada. Puta, cara, reler isso é tão bom. O ponto de vista do materialismo histórico dialético é a humanidade socializada. Nós compreendemos os seres humanos a partir de suas relações sociais, afinal nós somos seres gregários comunitários sociais que organizam a sua vida de maneira compartilhada, codependente, com uma coordenação da divisão social do trabalho verdadeira, existente, real, e que, portanto, eu dependo de toda uma organização social para ter condições de eu mesmo sobreviver. Então o materialismo que considera isso percebe que não adianta falar do meu indivíduo, da essência humana, do ser humaninho isolado, de quais são as minhas vontades ou intenções. Eu tenho que olhar a sociedade como um organismo, como uma estrutura que precisa ser planejada, replanejada, orientada para que as condições de produção e reprodução da própria sociedade e da vida como um todo estejam garantidas. Se eu não faço isso, eu condeno a essa sociedade a criar suas próprias crises constantes e destruir suas condições de reprodução, fazendo com que todo mundo sofra desnecessariamente. Por isso o capitalismo ele é completamente imbecil, porque seu planejamento não é de uma coordenação da divisão social do trabalho, tendo em vista a garantia de produção e reprodução da vida e condição e reprodução da sociedade, senão a fragmentação da coordenação da divisão social do trabalho de acordo com os interesses individuais de cada um, sendo que a sociedade ela é complexa e
socialmente codependente, né? Divisão social do trabalho que é dependente. Nós somos dependentes uns dos outros, eu só consigo fazer se o outro fizer, então não é interesse de cada um. Ela é socializada, mas se a gente não percebe isso, a gente reproduz dentro de valores de amor, boa intenção, bom não sei o que lá, a própria sociedade burguesa e os indivíduos uns contra os outros, ou uns pelos outros, sei lá o que a gente está fazendo. Certo? Então, o materialismo histórico, o materialismo prático, o materialismo da praxis, o materialismo que ele é dialético nesse sentido, histórico e dialético, ele olha para a humanidade socializada. Tudo bem? É uma sociedade humana e não humanos que do nada criam sociedade. Mas tudo bem. Os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes. A questão, porém, é transformá-lo. Mas só dá para transformar ele agora se a gente começar a ter uma análise mais científica e criteriosa a respeito da realidade social. Tal diferença entre materialismo já está presente quando Marx afirma que a crítica da religião, abre aspas, tem seu fim com a doutrina de que o ser humano é o ser supremo para o ser humano. Portanto, o imperativo categórico de subverter todas as relações de que o humano é um ser humilhado, escravizado, abandonado e desprezível. Isso está no famoso texto do Ópio do Povo. E aqui a gente chega no critério básico para a crítica da religião. O ser humano é o ser supremo para o ser humano. Em que sentido? De que nós somos produtores e produtos das nossas relações sociais. Não vamos culpar o além ou culpar uma essência que não está presente na história, uma essência divinizada, ou essencializar nós mesmos, né? A essência humana, a essência do Estado. Não vamos culpar as essências por aquilo que é as cagadas que nós fez. Nós somos seres humanos que criam relações históricas, que criam relações sociais e, portanto, somos responsáveis por elas. Nós podemos planejar a sociedade e coordenar a divisão social do trabalho de maneira racional, depois, assim que nós tomamos consciência sobre isso. Se nós nos conscientizamos sobre isso e a gente percebe que somos responsáveis por aquilo que nós estamos fazendo, a gente precisa racionalmente planejar essa birosca para não destruir as condições da nossa própria reprodução. Senão, a gente é burro, irracional. Aqui Marx ainda faz um apelo, que é um apelo que a gente poderia ainda considerar de um humanismo que não passa por essa crítica que eu estou fazendo, que ela vai vir depois. Porque ele fala, ó, sabendo que o ser humano é o ser supremo para o ser humano, ou seja, nós produzimos a história, nós sofremos efeitos daquilo que nós fazemos. Não vamos divinizar isso. Se tem Estado, foi a gente que fez. Se tem sociedade, foi a gente que fez. Não naturaliza isso. Não cria uma forma não sagrada de alienação. Portanto, e aí ele bota aqui provocativamente um termo kantiano. Se você sabe que é a gente que produz, a gente que então tem responsabilidade sobre isso, nós temos um imperativo categórico de subverter todas as relações em que o ser humano é um ser humilhado, escravizado, abandonado e desprezível. Afinal, se foi a gente que fez e a gente que está fazendo isso, nós somos os responsáveis. Se nós somos os responsáveis sobre isso, a gente tem que mudar. Ele ainda não apresentou um critério que não fosse humanista, filosófico e tal. Nesse momento ele está nesse passo. Porque quando ele vai para o âmbito econômico, daí ele vai ter elementos científicos e racionais para sustentar esse ponto, mas ainda não é isso. Aqui nós estamos num elemento ainda relativamente apelativo e humanista, de valores, né? Nós temos que acabar com a questão de estar humilhado, escravizado, abandonado, desprezível, porque nós somos bons e porque a gente quer a bondade e tal. E eu concordo com isso. Contudo, isso não é o suficiente. Se a gente entende um mundo secularizado, um mundo cada vez mais cientificizado e entende como funciona a divisão social do trabalho. Para isso a gente tem que avançar daí desse ponto de vista de valores para um ponto de vista científico. Mas é para outro momento. O grande lance é que há um critério aqui. A produção e reprodução desses seres humanos que criam essas relações sociais. Como demonstra Henke Lammert, essa proposição tem dois momentos. A expressão humanista da crítica da religião comum a seu tempo, né? Dizer que o ser humano é o ser supremo para o ser humano. Explicitamente a fórmula de Feuerbach, o homem é o ser supremo para o homem, isso é Feuerbach que fala. E B, o original imperativo categórico. Hoje o computador tá de sacanagem comigo. Também tá sofrendo, coitado. Já não foi preparado para isso. Mas sigamos. Terminando aqui a argumentação. Não se trata de uma avaliação ou defesa de uma ideia de ser humano, mas perceber que em relação ao modo como a vida humana é produzida e reproduzida em determinada forma social, certos conteúdos ideológicos precisam ser criticados e certas estruturas sociais revolucionadas a partir de suas contradições. Ou seja,
retoma aquele lance de que a religião, a crítica da religião, ela passa pela ambiguidade dela ser ao mesmo tempo protesto contra a miséria real e expressão da miséria real. Nesta tensão, você passa a ideologia pelo crivo do materialismo histórico e tensiona ela para exigir a revolução das condições sociais que criam as condições para que uma determinada religião, por exemplo, seja expressão da miséria real. Quando ela protesta essa miséria real, ela está então querendo uma transformação, mas não uma transformação de si mesma, uma transformação das relações sociais que criam essas condições. Então ela possibilita que a gente passe por meio dela e vá para esses fundamentos básicos. E esses fundamentos básicos que são práticos, históricos, materiais. O objetivo dessa análise seria garantir que a produção seja planejada para que a reprodução e desenvolvimento da vida humana fossem preservados. Ou seja, quando trazida ao campo da reprodução social, a contradição entre determinados valores humanos alienados e sua não realização efetiva revela as insuficiências da própria forma social e o papel ambíguo desempenhado pela ideologia que contém esses valores. Aqui a gente já está antecipando que é o critério da crítica. O critério é a garantia de condições de produção e reprodução da vida humana e da própria sociedade. Esse critério me ajuda a fazer a crítica da religião, que ela é ambígua, lembra disso, ambivalente, tensiona entre revolução e reação, tensiona entre expressão da miséria e protesto contra a miséria, e tensiona essas coisas. Então, a partir desse tensionamento com o critério de garantir a produção e reprodução da vida dos seres humanos, eu posso criticar a religião e apontar para o problema efetivo. No futuro, modo de produção, mas nesse momento para Marx, olhar para o mundo do homem, que ainda não está determinado qual é o seu elemento fundamental. Nesse sentido, vemos com Henk Lammert que os valores são o ponto de partida da análise das ideologias. Nelas estão presentes esses valores básicos que Marx revela na análise das contradições. Mas as ideologias os contêm dentro de uma cobertura radicalmente distinta. Não podem admitir as contradições da sociedade e não podem desenvolver valores pela negação dessas contradições. Fazer isso significaria criticar o objeto das ideologias, que é defender o sistema social da crítica. Mas tampouco podem esconder esses valores. Os transporta, então, para uma esfera alienada da estrutura social. Então, quando o cara fala sobre a essência humana, somos depravados e somos corruptos essencialmente, então não sei o que lá, ele percebe que tem problemas. Só que daí, então, você fala, então vamos resolver esse problema? Eu falo, então, veja bem. Mas aí ele joga para essa esfera alienada da estrutura social. Pra gente não olhar para a estrutura social. Porque o problema tá ali. Sacou? Vê o problema, protesta contra o problema, mas na hora de resolver, fala, então, peraí. Não olha para modo de produção, não olha para essa estrutura social, olha para lá. Olha, você já sentiu o vento? Dessa maneira, aparece com maior clareza a tese de Marx, que coloca a crítica da religião como o pressuposto de toda crítica, enquanto crítica dos valores alienados que, ao mesmo tempo, expressam os efeitos de determinada estrutura social e protestam contra ela. São conteúdos que colocam em questão e justificam a forma social, que tensionam reação e revolução. Sua crítica pode deslocar o problema da verificação e transformação das próprias ideias e valores para condições que tornam possível e dotam de conteúdo essas ideias e valores. A gente vai passar pela crítica das ideias e valores, mas a gente vai querer ver as condições. O problema está nas condições, não é nas ideias por si, mas as condições que dão sentido para determinados conteúdos. Isso se articula, por exemplo, com o que Marx afirma em 1859 no prefácio à Contribuição à Crítica da Economia Política, na qual faz referência a seu trabalho de 1844 e afirma que... Peraí. O gato selecionou um livro. Quem era meu tataravô? Quê? Quem era meu tataravô? Você quer saber? O único tataravô que a gente conhece, que a gente sabe o nome, chamava Bruno. Bruno Skolimowski. Os outros a gente não sabe, porque os outros já vai para uma linha familiar aí que para rapidinho. A criança veio perguntar sobre sua ancestralidade, o gato selecionou o livro do Racionais da minha prateleira. O mundo tá maluco hoje. Mas vamos seguir aqui. Interação maluca durante o vídeo. Marx afirma no Contribuição à Crítica da Economia Política que minhas investigações, as de 1844, que a gente leu até agora, me conduziram ao seguinte resultado. As relações jurídicas, bem como as formas de Estado, não podem ser explicadas por si mesmas, nem pela chamada revolução geral do espírito humano. Essas relações têm, ao contrário, suas raízes nas
Abre aspas, porque agora nós estamos chegando no materialismo histórico dialético propriamente dito, que fala do modo de produção. Condições materiais de existência em suas totalidades, condições estas que Hegel, a exemplo dos ingleses e dos franceses do século XVIII, compreendia sob o nome de sociedade civil ou sociedade burguesa. Cheguei também à conclusão de que a anatomia da sociedade burguesa ou da sociedade civil deve ser procurada na economia política. Não foi o que a gente leu agora nas 11 teses sobre Feuerbach? Que se você não bota a história e as relações sociais no jogo, você reproduz a ideologia que legitima e que compreende o mundo como indivíduos isolados que lutam entre si, tal qual a ideologia burguesa faz? Marx critica isso. Marx disso consegue criticar Hegel, que assume em sua filosofia do direito de Hegel exatamente, sua própria filosofia do direito, afinal era Hegel, exatamente essas relações para pensar o Estado, para pensar as relações sociais, para pensar a religião. Marx critica isso. E aí ele consegue avançar e perceber mais qual é o fundamento dessas relações. É uma sociedade civil e burguesa que é reproduzida na teoria desses caras. Eles reproduzem e legitimam essa sociedade em sua cabeça. Tudo bem, para eu criticar isso, eu tenho que olhar as condições históricas e as relações sociais vigentes para ver se é isso mesmo. E aí ele percebe qual é o fundamento. O fundamento não é essa sociedade por si só. Qual é o fundamento dela? Qual é a base, o elemento básico? Qual é o núcleo fundamental, o nexo básico, sem o qual não é possível a sociedade burguesa? Ah, um modo de organizar, produzir e reproduzir a vida. Vamos para a economia política, porque a anatomia da sociedade burguesa deve ser procurada na economia política. E eu gosto da palavra anatomia aqui, hein? Prestem atenção. Lembra que tudo começou com o ser humano, é o ser supremo para o ser humano, com uma análise de quem é esse ser humano e quem é essa religião, em olhar que o ser humano é este ser supremo para o ser humano. Então, essa referência do ser humaninho, e aí para eu entender a anatomia, a estrutura deste corpo humano, da sociedade burguesa, tenho que olhar para a economia política. Pô, cara, eu gosto muito. Beleza. Isso significa, portanto, que a crítica aos conteúdos ideológicos, não apenas ao da religião agora, revela que estes não são causa de si e não podem ser resolvidos por si mesmos. Ou seja, mesmo o processo da crítica não pode tomar como ponto de partida as formas ideológicas do mundo alienado. Também implica em não assumir como fundamento o conteúdo da crítica, uma noção de racionalidade autônoma e apartada da história das relações sociais. A chamada evolução geral do espírito humano, que é o que o pessoal acha, que a história é conduzida pela evolução geral do espírito humano. Então é uma racionalidade autônoma, apartada das relações sociais, das decisões históricas. Não, é o contrário, eu tenho que olhar o que aconteceu para daí entender como é que se deu essa, entre muitas aspas, evolução geral do espírito humano. E sim, o que importa são as condições que tornam possível a própria concepção de racionalidade e seus procedimentos. Em consequência, a análise da forma específica da sociedade civil ou burguesa se dá por meio da economia política, tomada como anatomia desta forma social. Curioso o uso do termo anatomia aplicado por Marx 15 anos após sua crítica ao humanismo e materialismo de Feuerbach. Com a crítica da religião de Feuerbach, ao mostrar que o objeto da religião era, na verdade, o próprio humano, foi aberto o caminho para se trabalhar a verdade do aquém. Então, se é esse ser humano, qual é a base desse ser humano? Esse ser humano não é indivíduo isolado, ele é um indivíduo social, na verdade ele é um ser social. Esse ser social, relacionado com os outros seres humanos, esses seres humanos têm uma estrutura básica do seu modo de produzir e reproduzir a vida, que é um modo de produção. Esse modo de produção, ele é analisado, teoricamente, pela economia política, a anatomia deste modo de produção. A anatomia dessa sociedade, A anatomia dessa sociedade burguesa aparece na economia política. Se eu faço a crítica da economia política, eu entendo como ela compreende quem é este ser humaninho. E aí eu vejo como funciona efetivamente esse ser humaninho. E não só a teoria. A economia política como aquela área, aquela disciplina do conhecimento que vai, então, ao fundamento necessário e básico para toda forma social burguesa e o modo de produção como o elemento básico da história que garante as condições de produção e reprodução da vida dos seres humanos. Pô, mano, muito massa. Contudo, para o materialismo de Marx, a centralidade do humano não é indivíduo isolado, tal qual ideologicamente construído pela sociedade civil ou sociedade burguesa, mas a sociedade humana ou humanidade socializada. Ou seja,
Trata-se de voltar para os processos históricos de produção e reprodução da vida humana, sempre em sociedade, nas quais emergem formas ideológicas que têm seus conteúdos efetivos nas tensões de reação e revolução, na manutenção das formas sociais com seus modos de produção. Agora a gente nem está falando só de religião, está falando de várias ideologias. Afinal, como vimos com Marx, o homem não é um ser abstrato acocorado fora do mundo, o homem é o mundo do homem. Desse modo, Hinkelambert comenta que em Marx a tese do artigo de 1844 de que, abre aspas, o ser humano é o ser supremo para o ser humano, o levou ao reconhecimento de que a anatomia da sociedade civil deve ser buscada na economia política, que são as condições materiais da vida, gente. Porque esta dá os critérios concretos do juízo. Sim, na economia política a gente vai encontrar os critérios concretos do juízo, inclusive para a crítica da religião. Esses critérios concretos do juízo a gente já vai poder avançar para qual, mas tem a ver com a garantia de condições de produção e reprodução da vida dos seres humanos. Aí a gente consegue ver quais são os elementos para fazer a crítica da religião, esta crítica que é, então, uma forma ideológica específica sobre determinadas relações sociais, que pode ou não ser revolucionária, reacionária, tensionada nesses elementos em relação com essa forma social e que, portanto, a gente vai fazer a crítica não porque ela é doutrinária. A crítica à religião é uma crítica que tensiona o seu protesto à miséria real para as condições que criam esta miséria e não para a religião em si mesmo ou em seu dogma. Pô, isso é muito massa. Com isso, temos indicado tanto o sentido de trabalho crítico em torno das ideologias como o pressuposto de toda crítica, quanto ao critério material dessa crítica, as condições de existência ou o modo como se produz e reproduz a vida humana, que torna possível e dota de conteúdo as próprias produções ideológicas, quaisquer que sejam. Isso posto, por fim, cabe-nos observar aspectos da estrutura da crítica e da teoria da religião que permanecem na produção posterior de Marx, desenvolvida no campo da economia política. Agora a tese forte. Sim, nós vamos seguir a ideia de que esta estrutura crítica da religião vai se manter no pensamento maduro de Marx. E aí a gente vai entrar em conflito com muito autosseriano nesse mundo. Mas é isso. E isso fica como papo para o próximo papo, tá? Como tema para o próximo papo. Trata-se de articulação entre a crítica da religião e a crítica da economia política que dão margem para uma chave teórica particular. Que inclusive tem a ver com a minha tese de doutorado, mas isso ficará para um próximo vídeo. Esse deve ter ficado imenso por muitas interrupções, falhas no computador, problemas de equipamentos que são completamente amadores e também intervenção da criança querendo saber sua árvore genealógica que chega só a determinada pessoa em determinada braço familiar, nos outros não. De todo modo, se você gosta do tipo de conteúdo que a gente desenvolve por aqui, não esquece de curtir esse vídeo, comentar para já espalhar a palavra por aí. Se você teve a paciência de chegar até aqui, não esqueça mesmo de tensionar esse debate. Vamos discutir. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Fundamental para o nosso tempo. E a gente segue aqui, gente, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu!